Olá, meninos e meninas. Vamos lá para mais uma aula de filosofia. Tá? Estamos chegando aí à nossa aula de número 2, que tem como título Estado, Governo, Leis. Para que tudo isso? Tá? A gente vai, a partir dessa pergunta, estudar as teorias políticas de Hobbes e Montesquieu, dois grandes filósofos aí da filosofia política. Antes da gente começar, vamos ver aí quais são as habilidades dessa aula, que é a gente conseguir expressar por escrito e oralmente o conceito de Estado, construir argumentos para uma reflexão crítica sobre o conceito de Estado e identificar e discutir alguns problemas do Estado brasileiro. Okay? A gente tem como material aí os slides, o caderno do aluno, o nosso livro didático, tem vídeos do YouTube e as aulas pelo Classroom e as aulas do CMSP, do Centro de Mídias aí da Secretaria de Educação. Então vamos lá. É recomendável que você faça a leitura do livro didático da página 221, 223 e a página 228. E para completar tudo isso, ou se você preferir assistir primeiro os vídeos aí desse canal do YouTube que fala sobre Hobbes e Montesquieu. Para você que faz atividade impressa, você vai usar as atividades do caderno do aluno da página 65 e 66, que também vão estar aí nos slides, e as questões de vestibular que estão aí nos slides 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E vamos então tentar entender Estado, governo e leis, para que serve tudo isso, por que tudo isso se torna importante. Essas são perguntas da filosofia política. Tá? Filosofia política é uma área da filosofia que estuda justamente todas essas questões políticas, sendo para nós, para desenvolver a nossa cidadania nesse primeiro momento, responder essas importantes questões do que serve, do para que serve tanto o Estado como o governo, como as leis. Primeiro a gente vai ver o pensamento do Hobbes e depois o pensamento do filósofo Montesquieu. Então, Thomas Hobbes é um filósofo inglês, escreveu um grande livro chamado Leviatã, tá? Que é a base para essa aula. E o Hobbes viveu uma época bastante interessante, a época de constituição e de formação dos chamados Estados Nacionais. Você vê isso lá nas suas aulas de história. E os Estados Nacionais marcou, em termos de política, uma mudança. Que mudança foi essa? Enquanto que lá no período feudal o poder era diluído entre os senhores feudais, os Estados Nacionais concentraram o poder, ou seja, as decisões políticas, nas mãos de um rei. E a grande pergunta é por que eu, enquanto senhor e dono da minha terra, tenho que me predispor a servir ou estar sobre as ordens de um rei. O Hobbes escreve essa obra Leviatã justificando por que isso acontece. Então, o Hobbes faz parte de uma tradição, de uma corrente chamada de corrente contratualista. É um conjunto de filósofos políticos que resolvem, então, construir a teoria política, a justificativa da política, da existência da política, a partir da ideia de um contrato social, de um pacto social. Então, todos esses filósofos eles partem da ideia de um estado de natureza e, para passar desse estado de natureza para um estado de política, para um estado onde os homens estão sobre o comando de um governante ou de um grupo de governantes, isso acontece através do contrato social. Certo?
Então, essa é o grupo do qual o Hobbes faz parte, sendo ele um dos primeiros a escrever nesse sentido. E esses filósofos da corrente contratualista, eles são diferentes da ideia platônica. Enquanto que para Platão a política é uma coisa natural da vivência coletiva dos homens, ou seja, o fato de a gente viver junto faz com que a gente seja naturalmente político. Para os filósofos contratualistas, a gente não vive necessariamente juntos, ou seja, de maneira natural, e a política ela é criada por uma convenção. Então a política é uma criação do homem. E o Hobbes diz o seguinte: lá no estado de natureza, ou seja, num estado sem governo centralizado, o homem vive de uma forma sem regras, sem uma ordem, sem um corpo de justiça. O homem vive em total liberdade, o homem é totalmente livre. E aí é cada um por si, valendo dentro desse estado de natureza a lei do mais forte. É uma situação que o Hobbes chama de guerra de todos contra todos. Ou seja, quem pode mais chora menos, quem é mais forte acaba derrotando quem é mais fraco, e é a partir disso que o Hobbes cunha a grande frase dele, a frase marcante da teoria dele, que o homem é lobo do homem. Ou seja, o homem é aquele que persegue, aquele que vai estar em constante conflito com outros homens. Só que viver nessa situação não é proveitosa, não é bacana, não faz com que eu garanta algumas coisas que são fundamentais para mim, como a minha vida, as minhas propriedades, as coisas as quais eu tenho, né, que a gente poderia chamar, o Hobbes não chama de direitos, mas a gente poderia dizer que são os direitos básicos de todo ser humano. Mas, como é que se acaba com isso? O homem acaba com isso fazendo um pacto, um contrato social, no qual eu abro mão da minha liberdade e coloco essa liberdade sobre a responsabilidade de um outro homem ou de um grupo de homens, tá? Entendendo que para o Hobbes, esse estado que os homens criam através do pacto social não precisa necessariamente ser uma monarquia. Pode ser uma monarquia ou uma república, onde esse grande soberano, que pode tanto ser o rei como ser um líder, tem o dever de garantir a segurança para todos, saindo então de um estado de natureza para um estado de direito, onde vai haver um corpo de justiça, vai haver uma série de organizações para que esteja garantido a segurança, esteja garantido a sobrevivência. Então, é com o objetivo de acabar com essa situação de violência que o homem cria o Estado, cria a política, né? Cria todo esse corpo de pessoas que vão governar, que vão comandar de uma maneira justa e imparcial. Então, o grande objetivo para a criação da política é a própria preservação da vida. Tá? Então, os homens entregam o seu poder pessoal, a sua liberdade pessoal, na mão de alguém para garantir e preservar a própria vida. E nessa ideia do Hobbes, tá? De forma bastante resumida, os homens que também são fortes precisam de um soberano que seja também forte. E o soberano passa a ser, então, essa pessoa que tem o poder de ter o exército na mão, de ter a força do exército na mão para garantir a sobrevivência de todos os outros. A gente pode concluir, então, que esse Estado absolutista, esse Estado forte, com a liberdade e os poderes concentrados na mão de uma pessoa, faz com que acabe essa guerra de todos contra todos. Então a primeira grande pergunta é: para que Estado? Segundo Hobbes, para garantir a segurança, para organizar, para colocar ordem na vida humana.
Então, eu abro mão da minha liberdade para que esse soberano garanta a minha segurança. O segundo filósofo que a gente está vendo aí na nossa aula é o Barão de Montesquieu, que já está em um outro contexto histórico. Que contexto é esse? É um contexto histórico onde já começam a lançar as bases da Revolução Francesa, onde os homens começam a questionar todo esse poder do rei. Tá? Esse rei absolutista, que na França é muito caracterizado pelo Luís XIV, né, que diz o Estado sou eu, né? O Estado, ele é o grande líder, ele é o grande chefe. E o Montesquieu escreve de um livro chamado O Espírito das Leis, e ele começa a entender qual é o papel das leis na vida do cidadão, na vida dessas comunidades. De novo, essa lei não é uma lei natural, é uma lei criada, é uma lei feita por convenção para que se garanta o mínimo de direitos, de liberdades, de direitos para todos os cidadãos. Primeira análise do Montesquieu é muito interessante porque ele entende que os governos, os tipos de governo, são criados de acordo como são feitas as leis, de acordo como são construídas as leis. E ele caracteriza, então, 3 tipos de governo. Primeiro governo, o governo republicano, na qual o poder soberano é dividido entre várias pessoas, entre todos, de certa forma, entre todos os cidadãos. Dentro desse governo, o que me faz confiar nesses governantes é o fato deles serem pessoas virtuosas. Eu vou traduzir para uma palavra nossa, que a gente acredita que eles são honestos, que eles são justos, que eles são corretos. Por isso que a gente entrega na mão deles o papel de construir as leis. O segundo tipo de governo é o governo do poder, onde o poder soberano está concentrado numa mão, uma pessoa só, no caso o rei, e esse rei obedece a leis imutáveis, leis mais tradicionais, leis que estão enraizadas na sociedade. O que me faz confiar nesse governo? A honra. Tá? Esse soberano ele tem que ser uma pessoa honrada, tem que ser uma pessoa correta, tem que seguir a tradição. Então, eu confio nesse governante para fazer leis, para julgar as leis, para executar as leis, porque ele tem essa honradez. E tem um terceiro tipo de governo, segundo Montesquieu, que é o chamado governo despótico. Esse é problemático, porque nesse governo, o poder soberano, o poder de fazer leis, de julgar as leis, estão na mão de uma pessoa só, que só age de acordo com a sua vontade. E por que as pessoas seguem essas leis? Por que as pessoas respeitam essas leis? Porque elas têm medo desse soberano. Então, olha só, no republicano, o princípio é a virtude e a lei é dividida, né, entre fazer leis, o julgar leis, é dividido entre todos. No monárquico, na mão de uma pessoa só, né? E aí o princípio é a honra. Já no poder despótico, nós temos a questão do medo como garantia para que as pessoas obedeçam a essas leis que estão só de acordo com a vontade de uma pessoa. O Montesquieu, defendendo e lançando bases para o que a gente vai chamar de democracia moderna, democracia contemporânea, tanto é que essas ideias de Montesquieu vão inspirar algumas revoluções que acontecem aí no século XVIII, como a independência dos Estados Unidos, a independência de vários países americanos e até mesmo a independência do próprio Brasil. Ele acredita que esse governo republicano, onde as leis estão a serviço de todos, ele entende que esse poder não pode estar na mão de uma pessoa só. Esse poder tem que ser dividido. Antes da gente falar dessa divisão, é bom te lembrar que, para Montesquieu, a lei
ela tem a característica de disciplinar os homens. Então, um lugar onde não existe lei, não existe liberdade, onde cada um faz o que quer, cada um só segue a própria vontade. Com a lei, as pessoas teriam mais liberdade para ser de acordo com as leis. Né? E para ele, liberdade, então, é agir de acordo com a lei. Dito isso, o Montesquieu ele entende que essa lei, para não virar um poder despótico, ela tem que estar dividida entre três poderes. Daí vem a grande frase famosa do Montesquieu, que é preciso que o poder limite o poder. O cidadão comum, segundo Montesquieu, não teria esse poder para limitar os governantes, mas a lei teria. E para que a lei consiga fazer isso, é ideal que seja dividido os poderes em legislativo, judiciário e executivo. Aonde o Montesquieu vai buscar a ideia para isso? Em John Locke, que é um filósofo que a gente vai estar vendo em umas aulas mais à frente. Tá? O John Locke já tinha falado dessa divisão dos poderes, mas o Montesquieu parece que ele constrói isso de uma maneira mais elaborada. E aí ele diz o seguinte: o legislativo elabora, o judiciário aplica, e quando diz aplica, ele faz o julgamento de quem cumpre ou não cumpre as leis, e o executivo administra a lei, ou seja, administra o orçamento. Trazendo isso para a nossa realidade do Brasil, por exemplo, e que serve de modelo e exemplo para vários, para a gente entender os vários países democráticos que existem no mundo. O poder dividido em três, cada poder passa a ter uma função muito específica. Vamos entender? O poder executivo administra a coisa pública, administra a república, cuida do orçamento, cuida dos serviços públicos, cuida da segurança, faz com que o Estado funcione. Tá? Então, o poder executivo tem o papel de verificar a lei e fazer essa lei acontecer, fazer ela funcionar no cotidiano das pessoas. Enquanto que o poder legislativo ele tem o papel, então, de criar, construir, aprovar as leis, ao mesmo tempo que fiscaliza se o executivo está colocando a lei em prática de maneira correta. Tá? Então, fica fiscalizando o executivo, se está aplicando o dinheiro direitinho, se está realizando todos os serviços, se está cumprindo as metas e tudo mais. Então, o poder legislativo é o construtor, o aprovador das leis. Não existe nenhuma lei em um país democrático que não tenha passado pela aprovação do executivo. Ou melhor, não deveria existir. Já o poder judiciário, ele tem um papel de aplicar a lei nos casos concretos, nas situações do dia a dia, nas situações concretas, nas situações de conflitos de interesse entre as pessoas. Então, por exemplo, tem você e uma outra pessoa discutindo a posse de uma terra. Tem uma lei pensada pelo legislativo, colocada em prática pelo executivo, e o judiciário vai julgar quem de fato tem direito a essa terra, de acordo com a lei pensada lá pelo legislativo. Tá? Então, esses três poderes têm que existir em harmonia e um respeitando o papel do outro. Então, o Poder Judiciário não pode prestar serviços públicos, né? Não deveria interferir na prestação de serviços públicos. O Poder Legislativo não deveria julgar os casos concretos e assim por diante. Ou seja, cada um tem uma função, cada um tem um papel dentro de uma república. Para a gente entender um pouco melhor ainda, né, pegando o Brasil como exemplo, a gente tem aí, então,
três esferas, né? Esfera federal, esfera estadual e municipal. Há países que não são assim, há países que são muito parecidos com o Brasil, mas todos eles são muito próximos, muito semelhantes a essas três esferas. Então vamos lá. Vamos começar da esfera municipal. Nós não temos judiciário na esfera municipal. Na esfera municipal, nós temos apenas cargos do executivo e do legislativo, sendo executivo o prefeito, legislativo os vereadores. Para a gente entender, o prefeito cuida dos serviços municipais, cuida do orçamento municipal, verifica como é que vão funcionar todos os serviços para a população, e os vereadores teriam a obrigação de verificar o trabalho do prefeito, fiscalizar o trabalho do prefeito, ao mesmo tempo que constrói leis, regras para o município. Para o prefeito fazer alguma coisa no município em termos de regra, ele tem que pedir a aprovação dos vereadores. Já no nível estadual, nós temos tribunais e juízes estaduais, sendo o Tribunal de Justiça a instância máxima do Poder Judiciário Estadual. No Executivo, nós temos o governador. No Legislativo, os deputados estaduais. Tá? Federal. No Judiciário, nós temos Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, né, o Ministério Público Federal, advogados e tudo mais, que cuidam dessa legislação do cumprimento das leis, das defesas dos indivíduos em relação aos conflitos e leis no âmbito federal. No Executivo, nós temos o presidente. No Legislativo, nós temos os deputados federais e senadores. Perfeito? Parece complicado, mas é uma questão só de treino que a gente vai entender. Para você que faz atividade impressa, que vai fazer a atividade do caderno do aluno, existem uma série de questões para que você pare e pense tanto o problema, as questões do Brasil, quanto para que você comece a pensar, a refletir sobre os papéis dos três poderes nas várias situações brasileiras, tá? Principalmente aí na questão da Constituição e tudo mais. E aí para você pensar também se os nossos políticos, né, se os nossos governantes estão agindo de maneira virtuosa ou não, já que nós vivemos numa república. Para você que faz atividade online, pelo Google Classroom, pelo Google Forms, nossa primeira pergunta é sobre o pensamento do Thomas Hobbes. Significa a frase do Thomas Hobbes: o homem era o lobo do homem. Significa que o estado de natureza, o estado inicial, os homens viviam em constante conflito, né, onde só valia a lei individual, a lei do mais forte. A questão de número 2, já aí no pensamento também do Hobbes, né, é uma análise também do estado de natureza. Existem uma série de afirmações aqui para você verificar. E aí é interessante você entender que nesse estado de natureza, o medo é o sentimento principal, tá? Os domínios acontecem porque o mais fraco tem medo do mais forte. Que um dos traços comuns da filosofia moderna é justamente a questão do pacto, ou seja, política não é uma coisa natural, mas é uma coisa feita através de um pacto. Né? Então o homem passa do estado de natureza para o estado político, para o estado de sociedade. Questão número 3, já com Montesquieu, fala da questão da democracia, essa questão de que a liberdade é fazer aquilo que as leis permitem, não aquilo só o que eu quero, só a minha vontade, mas fazer aquilo, e isso serve para todos os homens, para os homens comuns e para os governantes,
é agir de acordo com a lei, de acordo com aquilo que é correto. Ou melhor, de acordo com aquilo que a lei permite. Questão de número 4, também pensamento de Montesquieu, fala sobre a importância da separação dos poderes. Por que isso é importante e qual é o que isso traz de vantagem para os homens, né? O que esse modelo político, o que precisa para que ocorra esse modelo político de independência dos poderes? Tá bom? E aí eu vou te dar uma dica. É preciso que o poder limite o poder. É preciso que haja limites, que não seja só uma pessoa mandando, só uma pessoa governando. Questão de número 5, também sobre o pensamento Montesquieu, é sobre a divisão dos 3 poderes, o papel de cada um, né? Qual é a função de cada um dos poderes. Volta lá no slide que fala das funções dos poderes e vocês vão entender direitinho. Questão de número 6, para a gente pensar os problemas brasileiros. E aí 3 situações falando sobre a questão da Covid-19, para que você identifique qual é o poder que tem a responsabilidade de resolver essa questão, de discutir essa questão. Questão de número 7. Essa é uma questão dissertativa, para que você diga e escreva qual problema brasileiro mais te provoca, mais te aflige, mais te incomoda. E, na sua opinião, quem é que... melhor, na sua opinião, qual poder deveria resolver esse problema que você está chamando a atenção? Lembrando, as questões ficam abertas para que você possa fazer e refazer várias vezes até conseguir um melhor aproveitamento. Ok? Terminada a nossa aula, um beijo, um abraço e bons estudos.